continuando. Você precisa aprender a pegar aquelas ferramentas que a gente tem. Então, tem uma parte de identidade. Aí você tem que ver o que é identidade, por que a pessoa precisa de identidade, aonde a identidade afeta essa pessoa. E talvez, para você mudar um valor, você precisa mudar uma rotina de alguém. Gente, ó, vou dar uma dica aí. Depois, a Dani, que está no consultório, pode até sondar. Tá? É lógico que nem tudo, como eu estou dando um tiro assim, não quer dizer que seja isso, mas tem uma probabilidade muito grande a se investigar. Uma pessoa muito obesa, muita, tem uma grande parte, não é a maioria, mas tem grande parte que é por conta de aborto. Ou uma criança que morreu. Depois viu a pessoa gordinha, teve algum aborto? Fez a pergunta, faz a pesquisa, depois você me passa, tá? Eu já mostrei pra Luciene, eu fiz do nada, tinha uma amiga nossa lá, a Luciene, não tem nada a ver, falei, não tem nada a ver, vamos fazer assim. Fulana, ela era gordinha, né? Bem gordinha. Falei, já teve aborto na sua família, sua mãe e tal? Tinha. Aí eu olhei pra Luciene, fiz assim pra ela. Aí ela... Coincidência. Coincidência. Como pode ser coincidência? Então, tem uma linha por detrás disso. Mas tem uma probabilidade ali. E aí depois eu posso explicar tudo isso. A gente vai detalhar bastante. Mas eu preciso entender que eu estou discipulando alguém. Gente, quer ver? O Elaine, fala porta. Porta. Viu? Roberval, fala porta. Fala, homem de Deus. Dormiu. O Roberval liga o zap e ele vai pescar. Eu acho que ele faz isso toda vez. Hein? Vou começar a perguntar para ele. Bom, tá bom. O que acontece? Por que a Elaine falou porta? Hein? Por causa do sotaque. Pois é. Alguém falou assim, não é porta. Como que ela vai aprendendo a falar? É porque lá no interior a gente tem a lição da árvore. Ar. Mas então, gente, olha que interessante. A cultura, de modo geral, ela te introduz e introjeta uma forma de pensar, amor. Para você ter uma noção, quem levar o chocolate para crianças africanas, elas não gostaram. Para quem não gosta de chocolate, porque eles estão acostumados ao cacau. Então, olha que interessante. Até o meu paladar, a forma de eu enxergar, de visualizar, de me entender, de me expressar, tem a ver com a minha cultura. Ó, não precisa ser crente, não. Um muçulmano, uma mulher muçulmana, ela muito raramente, ela vai olhar para vocês todas e vai falar assim, gente, essa mulher se veste como uma qualquer. Vocês são cristãs. Não estou nem dizendo que vocês estão sensuais. Mas, ó, o olhar dela tem a ver com a cultura dela. Olha como que a cultura mexeu tanto nela que a forma de entender e interpretar o mundo está baseada nisso. E aí, tem as pequenas culturas, a família. Então, você vai aprender, inclusive, a se olhar. E tem gente que acha que para eu aprender, eu aprendo só com o que é dito. Muito pelo contrário. Eu aprendo muito com o que não é dito. Quer ver um exemplo? Muita gente vai se denunciar agora, hein? Quem já falou assim, meu pai ou minha mãe, sei lá, ela com o olhar, eu já sabia, ficava quietinha. Quem já passou por isso aqui? Só um olhar que ela me dava, aquele olhar fulminante. Opa! Quem? A Elaine, Roberval. Eu também já. Também. Gilda. Pois é. Se com um olhar, a maioria, se com um olhar ela comunicou uma informação, quantos olhares ela já te deu que já comunicaram informações, não foram faladas, mas você entendeu. Então tem famílias que o pai que come o primeiro. Ele não fala, ó, aqui nesta mesa, o primeiro pedaço sou eu quem como. Não. Mas você entrou naquela rotina ali e você aprendeu que é assim que funciona. Ok? Amém? Então, por que eu estou falando isso?
Porque você vai querer buscar coisas conscientes da pessoa que ela não vai ter. É isso que eu quero falar para vocês. Não tem como, ela não sabe. Por isso que eu falei para vocês, eu não ouço pessoas, eu ouço histórias. Lembra que eu falei para vocês? Porque a pessoa mente, ela pode mentir. Mas é porque ela não sabe o motivo do comportamento, porque aquilo é natural para ela. É natural. Gente, vou dar um exemplo. Claro que esse é gritante. Eu conheci um pastor, ele era negro e passou por muito preconceito. Ele não bebia Coca-Cola. Ele colocava água, tinha que estar bem diluída, por conta do preconceito que ele sofreu. Então, olha o ponto que chegou aquilo nele. Você tem... Não tenho não. Por que você está bebendo a Coca-Cola assim? Aí, já falei para vocês que a gente não fala para a pessoa, a gente joga a batata quente para ela. Então, ela vai falar, não, é normal, mas é assim mesmo. Esse é normal, é assim mesmo, nada a ver, não é bem assim não. São as defesas que a pessoa faz. Ela vai defender, ó, a lutadora vai esquivar de você. E aí você fala, e tal. Aí você pergunta, você já sabe a história dela, aí você já vai e pergunta, mas é assim? É assado? É assim, é assado? 1 mais 1 é 2? 2 mais 1 é 3? Pronto, a gente jogou pra ela. Você tá falando de você, a pessoa fica assim. Ela não vai ter como fugir. Você pegou ela com a batata e explodiu na mão dela, aí você vai começar a tratar. Porque senão ela não vai deixar. Porque ela acha que tem que resolver algumas coisas, mas ela não entende o motivo. Não é comigo, não. Eu nunca tive problema com autoridade. Aí a pessoa sempre teve problema com autoridade. Aí tá desde lá do pai dela, mas ela não quer dizer isso. Ela não quer entender isso. Aí você vai, seu pai fazia isso, seu pai fazia aquilo outro. Pronto. Então, os costumes são introjetados na alma, não é pelo que é dito, não. A gente aprende as coisas sem ninguém falar. Sem ninguém falar. Então, a gente tem vários exemplos disso, né? Um exemplo que eu gosto, que eu acho muito legal, é aqui. Aqui em Goiás, eles têm o costume de comer churrasco, eles comem com mandioca. Claro, aqui é produtor de mandioca, vai ter tudo de mandioca. Mas olha, o que você prefere? Uma picanha? Tem que estar até baixo, que eu tô aqui no bar. O que você prefere? Uma picanha ou uma mandioca? Por que eles comem com mandioca? Eles já não sabem mais. Talvez foi porque um momento não tinha muito dinheiro e eles compravam porque enche e hoje não precisam mais, mas fazem isso. Então, olha que interessante. Você sabe a história do tabu? Do tabu é muito engraçado, gente, a história. Não, isso é tabu naquela sociedade. O cara chegou numa sociedade, um antropólogo, e ele falou assim, por que as mulheres são os homens que cozinham e as mulheres que caçam, né? Aí o cara falou assim, tabu. Aí ele perguntou para outro, tabu. Aí o outro falou assim, isso é tabu. E aí, gente, a gente criou essa ideia. Não, isso não pode falar, isso é um tabu. Tabu significa, sabe o que estava perguntando? Sabe o que significa tabu no idioma aborígene daquele local? Não entendi o que você falou. E a gente pegou um conceito todo em cima do não entendi o que você falou. Então a gente precisa entender as coisas, mas eu preciso... Desligar. Peraí. Pronto. E eu preciso entender que eu adquiri verdades inconscientes, que não são verdade. Eu falei para vocês que a gente vai falar sobre encontrar o Ló. O que é isso de encontrar o Ló? Porque nessa área que você está preenchendo, Deus não vai falar contigo. Pô, é sério, gente. Vou mostrar isso na Bíblia. A gente vai falar muito sobre isso. E aí, a gente tem algumas ferramentas que a gente precisa... que eu inclusive adiantei uma para a Elaine, que foi sobre uma ministração. Tem a ministração das escamas. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso. A gente vai ministrar junto isso. E eu tenho exemplo, gente, que com uma oração, e aí essa que é o diferencial. E aí, Dani, desculpa eu falar isso, mas a gente tem uma vantagem com relação ao psicólogo. Porque a gente pode orar. O psicólogo, na maioria das vezes, não pode orar. A gente pode interceder, a gente pode contar com a unção, com o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença.
trate um cristão e um não cristão com o mesmo problema. É difícil. Você vai ver a diferença, a discrepância. Porque um tem o Espírito Santo, um tem vida, um tem Deus. Então você pode orar, você pode falar, mas essa... Pode falar. Eu tenho um caso no consultório de uma menina de 19 anos muito oprimida, muito, muito. Aquela menina já se cortou. E assim, sabe aquela pessoa que tem sempre os mesmos problemas, os mesmos dilemas, as mesmas dores? E eu falo assim, gente, essa menina precisa de Jesus, cara. Aí teve um dia que eu virei para ela e falei assim, sem ser na sessão, outro dia, liguei para ela no domingo, senti uma vontade de ligar para ela e falei assim, olha só, tô te convidando não como sou psicóloga, mas como cristã, quer ir na igreja? Aí ela, não dá, hoje não vai dar porque eu tenho compromisso, não sei o que lá. Aí depois a mãe dela veio me dizer que ela ficou extremamente irritada, falou na possibilidade de sair e tudo da terapia porque eu estava misturando as coisas. Então, assim, eu evito muito, eu só fiz porque eu estava extremamente incomodada, mas é muito diferente quando você trata um cristão que você pode tocar em determinados assuntos e quando você não trata. Isso é muito diferente mesmo. Então, sempre oro, que é antes, quando eu vou para o trabalho, que é para Deus me fazer luz, né? Para, de alguma forma, eu poder ajudar aquelas pessoas, porque é muito difícil. Então, assim, por exemplo, eu conheço, tem que falar baixo, tá? E, ó, morreu aqui. A minha parceira, minha esposa. E eu sei que ela tem um discernimento muito aguçado. Então, às vezes, ela não me conta as coisas, mas eu sei. Ela chega no lugar, ela vê algema nas pessoas. Fica mais fácil até dela atuar, gente. Com a unção é muito mais fácil. Muito mais fácil. A Espírito Santo não vai falar puf. Fica muito mais fácil. Ok? Então, vocês vão ter esse benefício. Porque, cara, eu fico pensando o seguinte. A pessoa, olha vou dar um exemplo. Uma pessoa abusada desde pequena. Imagina. Foi abusada desde pequena. Casou, apanhou, foi vendida como escrava para outro país e não sei o quê. Foi a história dela, drogas até o fim. Vai para um psicólogo. Cara, o psicólogo é um ser humano. É como alguém com câncer em metástase, com um membro amputado, e quisesse que o médico colocasse outro braço. Não consegue. Mas Jesus consegue, gente. Jesus consegue. Isso que é bom. Então, assim, se eu ficar dando testemunho aqui, eu tenho o meu próprio. Eu tive uma pessoa que depressão profunda, parecia um bicho. E, cara, em 15 minutos, ela virou uma outra pessoa. E depois, é lógico, eu fui querer saber. Nunca mais ela teve aquilo. Então, essa ferramenta a gente tem. Eu vou ensinar, a mesma coisa. Eu vou ensinar, como que eu posso ensinar para a Dani? A Dani não vai poder colocar algumas ministrações no consultório, nem vai, né? Mas como ela vai falar sobre escada da Trindade? Pedir para o Espírito Santo ressignificar algo. Não vai conseguir, não vai, a não ser que fosse cristã e tal. Mas, enfim, quando a gente aplica algumas ferramentas de Souza, gente, ela vai falar, pô, que o meu desejo é que todo mundo pudesse querer isso. Mas tem gente que não vai querer. Então, vocês têm uma ferramenta, uma bomba nas mãos de vocês. Então, tem de tudo. Construir identidade, construir rotina. Não tem como você mudar alguém sem mudar as rotinas, os valores dessa pessoa. Os valores, as crenças limitantes, os valores. Tudo isso a gente consegue mudar. Então, tem coisas que eu falei assim, acorde, respire. Gente, uma pessoa ansiosa, é porque todo mundo fala assim, não, eu sou ansioso, eu sou ansiosa e não consigo. Coloque em prática. E eu descobri, e aí estudando, eu descobri para que um hábito, ele vire hábito, eu preciso pelo menos de 25 dias ininterruptos. Quer ver o seguinte? Acorde todo dia no horário e durma no horário. O seu organismo acostuma com aquilo. Café. Tem gente que bebe café sem açúcar. Falou, é horrível. Aí eu descobri que se você ficar por 18 dias bebendo café sem açúcar, você acostuma. Eu não paguei para ver, mas as pessoas dizem que sim. Então, hábitos são importantes. Eu dei exemplos aqui para vocês, não sei se vocês lembram. A pessoa acorda de noite e vai para a geladeira, está se compensando. Dá uma vassoura, ela vai dormir. Então, vai fazer uma coisa que não gosta. Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas aí para a gente conseguir. Então, tem uma ferramenta para autoconhecimento.
Tem uma ferramenta para identidade, algumas. E que eu falei, gente, você pode, através da unção, a Elaine deu testemunho, resolver um problema. Claro, sim, mas eu não quero que você se limite a isso, não. Eu quero que você, esteja acompanhando a pessoa, porque ela pode começar a querer ter uma recaída. E você fala, não, lembra daquela identidade que Deus falou para você e tal, o que ele tem ao seu respeito, as vozes e tal, e não sei o quê. Você lembra que você falou que você queria ser de você, a sensação que você queria experimentar? Aí eu tô pegando todas as ferramentas aqui e tô dando para vocês. É claro, vocês vão ter que ler e ver, porque senão vai esquecer, é muita ferramenta, ok? Então, essa aula é para a gente fazer esse panorama mesmo. Esse panorama mesmo. E eu tinha mais duas ferramentas para ensinar para vocês, que uma chama-se God, G-O-D, Garden of Delicious, Jardins das Delícias, que é o Éden. Eu não preciso nem pegar a apostila aqui, mas o Éden, e entenda o Éden no seu coração, ele precisa ser protegido do inimigo, que é a serpente. Ele tenta colocar sentimentos. Gente, tem gente, é sério, tem gente cristão que fica de mau humor, não sabe, não aprendeu nem a orar contra o mau humor. Então eu preciso aprender essas coisas. Eu tenho que fazer, o querubim ficou com espada, eu tenho as cercas de proteção. E aí eu tenho algumas cercas. Eu lembro de ter falado isso para vocês, mas vamos lá. Eu até fiz um vídeo para vocês. A primeira cerca de proteção é a graça. Uma vida de louvor, uma vida de gratidão. Acordar e espontaneamente agradecer. Eu coloquei 5. Se tiver 3, 10, não sei. Fica à vontade. 5 motivos para eu agradecer a Deus pelo dia. Pelo que eu sou grato. A Elaine já tem, com certeza. Se você vai, Senhor, muito obrigado, porque aquilo que era parecia impossível ao homem, o Senhor fez. Obrigado pela tua unção. Obrigado porque eu aprendi, porque eu pude ajudar alguém. Ela foi grata a Deus e foi genuíno. Então a gente sempre tem isso. Então são essas cercas de proteção. Deixa eu pegar aqui o material. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu estou falando demais. E eu quero uma tarefa de vocês. Eu acho que eu já dei essa tarefa, mas eu quero dá-la de novo. Todos vocês. Não tem aqui, não tem problema. Eu vou pegar a outra. Eu quero que vocês façam o seguinte. Acordou? Além de tudo aquilo que eu falei, do silêncio, daquela ordem que eu dei para vocês, vocês vão fazer o seguinte. Isso aqui vou já falar o objetivo para vocês e para o outro. Identificar pensamentos involuntários. Você não tem controle com isso. Você vai pegar um papel, e você vai escrever. Escrever o quê? O que vier à sua mente. Procópio, não me vem nada à mente. Escreve, não me vem nada à mente. Continua sem vir nada na minha cabeça. Eu não tenho o que falar. Eu ainda não tenho o que falar. Estou ficando de saco cheio. Começa a escrever. Vai escrevendo involuntariamente, ok? Durante 15 minutos. Ou 5 minutos, 10? 5 minutos, tá? Agora não vai ficar olhando o tempo não, até você terminar. Então, eu quero que vocês façam isso. Não veio nada, escreve. Não veio nada na minha cabeça, ainda não vem nada. Quando continua não vindo nada, eu quero que você vá escrevendo. Tudo que vier na sua cabeça, você colocar, escrever. Pensamentos involuntários, tudo. Depois disso, você vai ver coisas que saíram involuntárias e depois disso você vai rasgar. Eu lembro que eu falei disso por causa desse ponto agora. Por que rasgar? Porque você precisa construir na sua mente essa fidelidade. Que fidelidade? Que ninguém vai ler. Porque senão você vai se bloquear lá dentro. Então imagina o marido fala assim, hoje eu pensei na minha secretária. Ele não, se ele querer escrever no diário, ele não vai escrever isso nunca, ele vai pular esse pensamento. Porque alguém vai ler. Mesma coisa a mulher. Então, depois que você lê, você rasga. E aí, gente, você vai ter o costume, o teu inconsciente vai começar a liberar as coisas para vocês. Depois disso, eu quero que você caminhe, pensando naquilo, respirando, fazendo tudo isso, esses 15 minutos com o que você escreveu, pensando em soluções, ok? Então é isso que eu quero que vocês façam. Todo mundo pegou essa tarefa? Sim. Beleza. É uma tarefa
que você vai perceber. Aí, gente, percebeu lá, você vai pegar os contra-exemplos. Mas primeiro percebe. Depois você vai falar, por que eu penso assim? Você tem que criar uma lógica. Ah, eu já falei isso na primeira aula, eu sei que vocês já esqueceram. Criem o hábito. E Elaine, Simone, Roberval e a Adriana viram fazer isso. Crie um hábito de fazer perguntas para você mesmo. Por exemplo, eu me sinto incapaz, ok? Eu me sinto incapaz para qualquer coisa. Eu dei um exemplo, chutei esse exemplo. Senhor, por que eu me sinto incapaz? Senhor, me mostra por que eu me sinto incapaz. Por que esse sentimento, Senhor? Por que me sinto incapaz? Eu quero que você gere esse sentimento dentro de você várias vezes por dia. O Espírito Santo vai te falar. Pô, mas por que ele não fala antes? Primeiro, porque você nem sabe que tem aquele sentimento. Identificou pergunte a ele, ele vai te dar as respostas. Ele vai te dar as respostas. Gente, eu pego muito rápido. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Cheguei tinha uma aluna que fazia pedagogia comigo, e aí, uma das minhas formações é pedagogia, também sou psicopedagogo. Aí, ela chegou e falou assim, eu não escrevo, acho que, né? Eu não consigo escrever. Eu falei, por que você não consegue escrever? Ela falou, quando eu tinha 9 anos de idade, eu amava minhas professoras, escrevi uma cartinha de amor para ela, e ela falou assim, se é para mim, então escreve correto. Aí, rasgou na frente da menina. 9 anos de idade, ela está bloqueada lá nos seus 30 e poucos anos, ela não consegue escrever. E aí, para quem vai fazer monografia, tá frito. E aí, como é que a gente faz isso? Ué, você vai devolver isso para a professora. Professora, como? Aula à parte. Professora, pega uma pessoa para representar a professora, pode ser você mesmo. Professora, eu quero falar com você, contigo, porque algo aconteceu comigo e até hoje isso me prejudica. Lembra daquela vez que fez isso? Pois é, o que a senhora fez foi muito errado comigo. Eu era uma criança. Você não tinha o direito de fazer isso comigo. Você agiu de forma muito errada e por conta disso eu me bloqueei. E eu estou vindo aqui hoje porque eu quero devolver isso para você. Essa frustração não era minha, eu era uma criança. Eu devolvo isso para você. Fiz isso com a professora, depois você vai ter o retorno. Realmente, eu não sabia que isso ia afetar na sua fase adulta. Com certeza a professora não sabia. Eu peço desculpa, naquele dia eu podia estar irritada. Eu não sei o que vai ser gerado no teu coração para você falar. Eu estava muito irritada, eu briguei com meu marido, meu filho estava doente, ou sei lá, ou não, eu sou mal-humorada mesmo, desculpa. Não foi meu intuito. Eu libero a sua vida. Pronto! Faço assim, no outro dia a pessoa vai começar a escrever. Ah, não acredito. Quer coisa pior? Eu te dou coisa pior. A menina, sapato. Gente, não pode pegar esse vídeo e botar no YouTube, tá? Porque, enfim, a menina tinha namorada. Ela me detestava. Eu dava aula de filosofia. Ela me odiava com tudo. Fosse uma das garotas mais inteligentes. E sabe que eu, em contrapartida, eu amava ela. Amava todos eles. Preguei para todos os meus 490 alunos. Do 3º ano do 2º grau. 2º ano, perdão. E aí, determinado momento, ela chegou. Gente, ela desmontou. Ela começou a chorar. E falou assim, não sei por que eu não gosto de você. Você só quer o nosso bem, tal. E aí eu fui conversar. Aí ela abriu, gente. Pô, foi como uma banana que se descasca para mim. Ela me deu um presente. Ela chegou para mim e falou, a minha mãe é formada em Química. Eu sou formado em Química. O meu pai, olha isso, gente. Até os meus 6 anos de idade, era ele que me penteava, ele que fazia maquiagem em mim, ele que brincava, fazia minha unha. Ele me vestia, e minha mãe sempre muito ocupada. E de repente ele foi embora. Quando ele foi embora, gente, agora sou eu falando. Ela me contou isso. Quando ela foi embora, a parte feminina foi com esse pai. O grande amor dela foi. Então ela criou dentro dela. Homem não presta. Eu não vou casar com homem, vou me abandonar. Ela nem sabe disso. E aí eu ouvi aquilo ali, gente, a minha vontade era de chorar, é claro, né? Eu mantendo postura, respirando fundo, para não chorar. Ela chorando pra caramba. Como que resolve esse problema dela? Precisava de um pai ali.
E eu tinha uma filha, gente, e eu amo demais a minha filha. Eu falo, Senhor, aí eu orei, Senhor, eu jamais gostaria de causar isso para minha filha. E aí, gente, eu acabei de lembrar uma coisa bem forte também, que me marcou bastante. Aí eu cheguei, como que resolve isso, Procópio? Comprei um kit de maquiagem para ela. Ela era ateia, claro, Deus é pai. Pai tá fora para ela. Tinha namorada. E eu cheguei para ela, quero falar contigo. Falei, olha, eu tenho uma filhinha de tantos anos, eu amo minha filha. E a partir de hoje você vai ser consciente das suas escolhas. Você foi roubada, quando seu pai foi, essa parte feminina foi roubada. Mas eu, com a autoridade de pai, venho devolver para você a sua parte feminina. Se você quiser escolher a sua sexualidade, você vai escolher. Mas você não está escolhendo. Foi te imposta isso. Eu estou devolvendo a sua parte feminina. Dei para ela a maquiagem, o batom, o lacinho, dei tudo para ela. Adivinha, gente? A menina parou de querer ter vontade de menino. O que é uma bomba para os outros? Uma atitude. Mas olha só, para eu entrar nessa casca dela, foram 6 meses. Tá? 6 meses para ela se abrir comigo. E aí, você às vezes não entende. Uma pessoa que te odeia, que briga contigo, tem identificação aí. Tem alguma coisa aí, você tem que estar com o seu ouvido aberto, senão você vai ficar com raiva da pessoa e não entender o que está por detrás. Eu podia excluir. Ah, quer saber? 400 e poucos que gostam de mim, um não gosta? Nem Jesus agradou todo mundo. Ó, querido, quero nem falar contigo. Não, gente. Eu fui sensível. Procópio, simples assim resolver. Ó, só para deixar bem claro. Questão de sexualidade. Pode ser demônio? Pode. Já expulsei demônio, tá? Então, só para você saber. Pode ser o que eu acabei de falar, isso não é o demônio. Não adianta expulsar que demônio dela. O demônio do pai que foi embora? Não era, gente. Estava marcado na alma dela. E aí, eu vi uma vez, participei de uma dinâmica, um senhorzinho dos seus 60 e poucos anos. Ele foi fazer o desenhozinho dele, do homem e da mulher. Gente, o pai dele abandonou ele com 2 anos de idade. Sabe como estava o desenho dele? O pai e a mãe junto. Caramba! Ele ainda era aquele menino que sonhava no imaginário dele. Os pais nunca se separaram. Gente, isso é uma dor muito profunda. Eu falo com vocês, eu fico arrepiado. Como o ser humano pode sofrer por conta disso? E é o que o diabo quer fazer. É por isso que ele entra na família. Por isso que a família é tão importante. Por isso que Deus instituiu a família. Foi Deus que instituiu a família. Ele diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. E o que ele vai fazer? Ferirei o pastor e as ovelhas fugirão. Sabe por quê? Estou dando palavra aqui. Pega essas coisas que eu estou falando, hein? Quando alguém está ferido, tem alguém fugindo. Olha que poderoso. Está fugindo de quê? Tem ferida aí. Você tem que identificar a ferida. E aí você resolve a questão. Simples assim. É simples. Mas tem que ter discernimento para saber falar a coisa certa. Na hora certa. Porque se eu falasse o que eu quisesse para aquela menina, não ia entrar nada. Quando, ela entrou na minha esfera de autoridade, ela se desabou, eu fui certeiro com ela. E aí Deus foi e transformou, gente. Agora, teve empatia do coração, ok? Vai acabar já em 3 minutos. Deixa eu ver se eu consigo falar um pouquinho dessa apostila. Tá aqui essa apostila, que é Mudando Crença e Vencendo a Vida. Eu já dei essa apostila para vocês? Não, né? Não. Tá, então eu já vou cancelar aqui e vou falar dessa apostila na próxima, tá? São 2 apostilas que eu quero falar. Gente, pergunte, estou falando demais. Pergunte. Estou dando muito exemplo e eu vou repetir todos eles, tá? Mas é para você já ir construindo. Quem é mais acelerado, quem já está fazendo a Elane, é para ficar como gatilhos para quando ela me perguntar alguma coisa, eu já responder. Você que ainda não está atuando, daqui a pouco eu vou relembrar. Você lembra que eu falei do caso da menina? Lembra aquele assunto? Lembra como que eu agi? Sim. Pensa algo parecido. Peça ao Espírito Santo por uma inspiração. Foi uma inspiração, gente. E resolve o problema. Resolve. Tá? Então tem vários casos desse tipo aí que eu posso dar exemplo também. Tá? Vou cancelar aqui e a gente vai para a última aula.